um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Um fundo muito sólido e com preço bem atrativo. Eu estou falando dele, do IRDM11, o Iridium, um dos principais fundos imobiliários listados no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Ele é simplesmente o quarto, só atrás do Canip, KNCR, o HGLG, que são 3 fundos monstruosos. O IRDM está sendo negociado aí na casa dos R$ 95,00. A gente vê aqui, né, no Funds Explorer. E o seu patrimônio líquido é de 3,4 bilhões de reais, um patrimônio gigantesco, entre os maiores. E como o valor patrimonial por cota é de R$ 94,00, ele está praticamente no preço. E eu vou te mostrar que isso significa praticamente que ele está de graça, pois ele é sempre negociado acima do seu valor patrimonial. O seu último rendimento foi de 79 centavos, o que dá um dividend yield, um rendimento do dividendo, de 0,80. Mas eu vou te mostrar que ele paga bem mais. Analisando aí os últimos 12 meses, o que a gente vê? Ele teve uma desvalorização na casa aí de 6,97%, quase 7%, e muito próximo aí da sua mínima, que na verdade acabou sendo agora mesmo. Mas se a gente analisar um período de tempo maior, né, o seu período inteiro aí de vida, a gente vê que ele está praticamente na sua mínima histórica. Só lá na pandemia que ele esteve tão barato, né, no início da pandemia, e no início do próprio fundo, lá no ano de 2018. Portanto, pode ser sim uma grande oportunidade. Mas por que o preço, né, desabou? Por que ele caiu bastante? Vamos ver já já. Bom, vamos conhecer um pouco mais a respeito dele, né? Ele é um fundo para público em geral, qualquer pessoa pode investir nele. Ele é um fundo de papel, ou seja, ele investe em dívida imobiliária. Ele não tem taxa de performance e a sua taxa de gestão e administração somadas dão 1%. E aqui está a razão pelo qual a sua cotação caiu tanto. Os dividendos, né, que nos últimos 2 meses despencaram em relação ao que ele normalmente vinha pagando. O que é absolutamente normal, afinal de contas, a gente enfrentou aí alguns meses de deflação. Como o fundo ele tem muitos papéis atrelados ao IPCA, normal que o rendimento caísse. E o que normalmente acontece? Muita gente, quando vê a cotação do seu fundo cair, o que eles fazem? Eles caem fora, eles vendem as cotas do seu fundo. Mas quem está inscrito aqui no canal e está ligado em fundos imobiliários sabe que essas são oportunidades para a gente entrar em fundos, especialmente esse. Aliás, eu tenho esse fundo na minha carteira pessoal, mas eu não incluí ele na carteira do canal. Por quê? Quando eu comecei a carteira do canal, ele estava sendo negociado com muito ágio. Portanto, acabei incluindo alguns outros. Mas e aí, será que agora é o momento certo para comprar o IRDM? É pegar ou largar? Vou dizer já já, mas vamos continuar o estudo. Bom, o que a gente vê aqui no gráfico? Né? Que ele é um fundo aí que normalmente ele está na casa ali do 0,80, 85, até R$ 1. Acima disso também acaba sendo um pouco artificial. Mas ele é um fundo aí para 0,90, o que daria tranquilamente aí um dividend yield, um rendimento, um retorno acima dos 11%. Ele é um fundo para isso, para 11%, 12%. Seu valor patrimonial ao longo do período não mudou tanto, e isso é bem interessante. Indo aqui para o Status Invest, o que a gente vê? Ele é um dos fundos aí com o maior número de cotistas da Bolsa, né? 273 mil, uma liquidez média diária bem interessante, então você não vai ter problema para comprar nem vender cotas desse fundo. E o que mais? Aqui a gente vê a evolução do patrimônio ao longo do tempo, né? Então ele saiu lá da casa de 100 milhões, né? E foi aumentando, aumentando. Ele já fez 12 emissões de novas cotas e hoje está com esse patrimônio aí gigantesco, o que atraiu uma série de fundos imobiliários. São 26 os fundos que investem no próprio IRDM. Então a gente vê aqui, a lista é grande. E quais são os principais aí? O SARI 11, BCFF e o BBFO. E aqui no relatório gerencial, ele traz algumas informações justamente, né, contextualizando o momento do fundo. Então o que ele diz? Né, que essa distribuição, né, ela ainda está sofrendo os efeitos da deflação, mas que provavelmente esse é o pior mês aí do fundo, em que ele está refletindo, né, essa queda do IPCA, e que muito provavelmente a partir do próximo mês vai começar já a ter uma correção, ou seja, a expectativa de que ele possa pagar mais dividendos, e pagando mais dividendos, ele aumenta o seu rendimento. Mas aí também, meus amigos, vai aumentar o preço, não vai ter jeito. Então, talvez possa ser esse o momento. Me diz aí, o que você acha? Bom, voltando aqui para o relatório, a gente vê a carteira aí de CRIs, ou seja, os certificados de recebíveis imobiliários que esse fundo tem. E o que eu acho interessante? Ele é um fundo, né, que pulveriza bastante essa carteira. Né? As maiores posições estão ali, ó, né, 6, 2, 1%. Na verdade, essa posição que está mais aí é o caixa dele. Né? Aliás, é muito interessante, né, que o fundo tenha caixa, porque nos momentos aí de desconto da bolsa ele pode ir lá comprar ativos, vender.
fazer um lucro com isso, e isso acaba engordando a carteira do cotista. A gente vê aqui que são muitos contratos, né, indexados ao IPCA, tem também CDI, vou mostrar já já. Ele tem também uma carteira de fundos imobiliários, né, e talvez aqui, ó, seja um dos motivos aí que a galera critica bastante, né, fundos como DEVA, TORD, HCTR estão dentro aí do portfólio do IRDM, tem muita gente que não gosta. Bom, a carteira de CRIs é 2/3, né, da composição do fundo, né, 66%, 22% fundos imobiliários, e a maior parte dos contratos, o indexador é o IPCA. Mas ele também tem uma parcela significativa de CDI, e aqui vemos os principais setores em que ele está investindo. É um fundo que costuma sempre fazer operações dentro do mês, né, comprar, vender, mas com o mercado, né, em baixa aí, não é possível, né, obter ganhos de capital, mas o fundo consegue sim, né, fazer boas compras, consegue ir ao mercado e comprar ativos baratinhos que ele vai vender daqui a pouco mais caro e auferir um lucro para o cotista. A equipe diz que está atenta, né, à composição econômica aí do novo governo, eles estão esperando um pouco até para poder, né, usar esse caixa, e no relatório tem um detalhamento aqui, né, das operações. Eu estou deixando o link aqui na descrição. Então, se quiser saber um pouco mais a respeito do fundo, entra lá, dá uma estudada. Pessoal, não tem atalho, a gente precisa, né, conhecer o fundo. Mas em resumo, qual que é a minha opinião a respeito dele? É um fundo que está aí já há quase 5 anos no mercado, pelo menos, né, negociando abertamente em bolsa. Historicamente, ele vem pagando bons dividendos, a média histórica dele aí é de 0,90, e como eu falei, é um fundo que vai pagar ali entre 11% e 12% ao ano, o que com o patamar atual de inflação aí de 5%, 6%, é sim um bom rendimento. Aliás, ao longo de todo esse período, ele vem ganhando do CDI, ganhando muito na verdade, é um fundo bastante seguro, mas se você não gosta de um fundo que compra cotas de outro fundo, talvez essa seja uma desvantagem. Mas, na minha opinião, como investidor, analisando o momento, né, o preço dele está bem barato, ele costuma ser negociado aí com ágio de 10, 15, chegou até 40, 50%, é sim uma grande oportunidade, portanto, na minha visão, é pegar e colocar na carteira. Claro, se você já tem uma carteira montada, talvez não valha a pena colocar, a menos que você vá substituir, enfim. Mas o IRDM, na minha opinião, é um dos melhores fundos da Bolsa, tá dando mole, tá dando sopa, e não é todo dia que a gente vê um fundo dessa qualidade a esse preço. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like e na próxima semana voltamos observando algum outro fundo imobiliário. Um grande abraço e eu te espero para o próximo vídeo.